Guarda-me de mim, eu possa expressar a alegria que atrai a todos. Que em tudo eu te atenda, não te ofenda e te revele em mim, ó meu Senhor. Me apresenta, me põe novamente de pé. Cura um mal que eu não quero mais, trago na alma. E o bem que eu já tenho, proteja os meus próprios traumas, meu Senhor. Me consola, me busca, me salva de mim. Eu confesso em prece, ovelha perdida, área que sou, abusei dos dons divinos da vida. Me apacenta, me põe novamente de pé. Cura um mal que eu não quero mais, trago na alma. E o bem que eu já tenho, proteja dos meus próprios traumas, meu Senhor. Me consola, me busca, me salva de mim. Eu confesso em prece, ovelha perdida, área que sou, abusei dos dons divinos da vida. Meu Senhor, meu Senhor, número 57. Eu vou fechar meus olhinhos, porque eu vou orar, e assim bem quietinho eu posso me concentrar. E o meu coração vai agradecer pela terra, minha escola, e por viver. E o meu coração pode falar, abençoe meus irmãos, abençoe o meu lar. Tchururu, 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 tchururu. Nossa boa noite a todos. E assim sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho.
Nesta noite gostosa de chuva, né? Abençoada. Que essa chuvinha possa vir limpar uma energiazinha meio desagradável que ainda paira aí no nosso... Vamos falar do nosso país, né? Em dias que estamos vivendo. Então, que esta chuvinha abençoada possa lavar as energias não muito agradáveis e limpar, preparar a nossa atmosfera para dias melhores que com certeza virão. E assim, é um prazer estarmos todos juntos mais uma vez, em nome de Jesus, sob o amparo do nosso querido Bezerra, com um grupinho mais reduzido, afinal de contas, nós espíritas somos sempre muito sensíveis, né? Sensíveis à chuva, calor, a frio, uma série de coisas. Mas a nossa responsabilidade fica maior, porque a gente vai ter que concentrar e pedir por nós e por os outros que não puderam chegar. Então a nossa responsabilidade é um pouquinho maior. Para isso, vamos desligar o nosso celular, vamos elevar os nossos pensamentos para uma noite abençoada que com certeza Jesus reservou para todos nós. Com muito prazer nós recebemos pela primeira vez na nossa casa o nosso irmão Henrique Miranda, que é um trabalhador da Agremiação Espírita Pedro II no Meier. E desde já a gente agradece a gentileza do nosso irmão em aceitar o nosso convite e aqui está conosco, dividir um pouco da sua bagagem, falar de Jesus, falar daquelas coisas boas que a gente precisa ouvir a todo instante, quanto mais melhor, para que a gente então resolva procedermos à nossa transformação, o nosso melhoramento. Afinal de contas, este é o nosso propósito. Então, desde já agradecemos ao nosso irmão Henrique pelo carinho, pela gentileza. E a primeira mensagem do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelli, pelo nosso irmão José. E o título é Culpa e Desafio. Admite a tua parcela de culpa. Não aponte os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Mesmo tendo razão, não acuses, nem alardeis as faltas alheias. A rigor, ninguém erra porque queira. Supera os teus possíveis traumas, absolvendo aqueles que não puderam oferecer-te mais. Todos nos movimentamos dentro de certos limites. Ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. A aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. E que Jesus nos abençoe. E assim vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos.
Felizes aqui nos encontramos mais uma vez, agradecidos pelo convite salutar do bem que a espiritualidade benfeitora e amiga nos proporciona através de Deus, nosso Pai, dizendo assim: Mestre Jesus, aqui nos encontramos, neste ponto de luz, agradecidos pelo despertar das nossas consciências. E tu nos disseste que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, você aqui estaria. E de mãos dadas contigo, estamos trilhando uma proposta de aprendizado, renovando nosso ser na senda do bem. E felizes nos encontramos, porque neste banquete espiritual estamos nutrindo as nossas consciências nos alicerces da paz, da esperança, do bom ânimo, na certeza de como diz o nosso querido vovô Bezerra, que as suas mãos estão sobre as nossas, na dor e na alegria, paz e tempestade. Que esse alicerce de paz que estamos construindo envolva, em preitos de gratidão, o nosso educandário de amor, que nos propicia a grande proposta de reconciliação conosco mesmo e com as consciências com as quais nos encontramos em conflito. Mas através desse convite, estamos construindo um porvir de paz. E essa paz, ela começa dentro de cada um de nós. Ficamos felizes pela presença do nosso irmão Henrique, que aceitou o nosso convite com grande carinho, para que juntos, sob as benesses do Pai, possamos nutrir as nossas consciências com o elixir da verdade. E recebendo um abraço fraternal do apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, o nosso querido vovô Bezerra de Menezes, damos início, sob as bênçãos de Deus, a mais uma proposta de aprendizado direcionada a todos nós aqui presentes dos dois planos da vida. Obrigada pela oportunidade do aprendizado. Que assim o Senhor. E assim passamos a palavra ao nosso irmão. Nossa, que é alto. Bom, como está gravando, senão eu teria descido, tá? Mas ficar aqui do lado do meu amigo também, né? Boa noite. Eu não vou dizer que vocês estão afinados, porque eu cheguei aqui, nossa, que emoção, todo mundo cantando junto, muito bom mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui e nós vamos falar hoje de Jesus, é claro, temos sempre que falar de Jesus, e nós vamos contar uma história que ele contou, uma história tão atual que às vezes a gente, meu Deus do céu, será que ele contou isso ontem e a gente não tinha ouvido? Começa com um livro que chama Jesus no Lar, que é excelente para fazer o Evangelho no Lar. O culto no lar, não tem problema não. O Evangelho no Lar, então, é o quê? Uma prática que nós devemos ter, diária, se possível, né? Mas semanal, onde a gente vai sentar com a família, ou sozinho, não tem problema, sozinho nunca estamos, e aí nós vamos ler o Evangelho, nós vamos orar, nós vamos conversar sobre aquilo que lemos com a família. É um momento maravilhoso que nós podemos ter semanal. E Jesus introduziu esse estudo lá na casa de Pedro, e o estudo era o estudo do Evangelho, quer dizer, aquilo que ele estava ali demonstrando com as suas ações. Antes de começar o Evangelho na casa de Pedro, o pessoal estava conversando, e conversava sobre os fariseus. Os fariseus, desde que foram lá, iniciou nas 12 tribos de Israel, já havia
já o farisaísmo, esse grupo que estudava o Velho Testamento, e eles discutiam muito entre si, havia muita polêmica. Ou seja, uns tendiam para uma versão dos fatos, outros tendiam para outra versão, e ficava aquela discussão ali eterna. Jesus chegou para fazer o evangelho, viu aquela discussão e aproveitou e contou uma história. E aqui é a história que o Neio Lúcio vai narrar aqui para a gente. Começa assim: um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna. E desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, o que aconteceu? Tinha um senhor, tinha os domínios dele, ele soube que tinha um grupo padecendo de uma doença muito grave, uma febre. E ele precisava mandar o quê? Mandar pessoas lá para socorrer. E foi o que ele fez. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Todavia, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar, discutir pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Bom, o que aconteceu? Tinha lá uma emergência, o Senhor mandou esse grupo especializado para socorrer, só que assim que eles saíram da porta do Senhor, e olha, Jesus não fala nada sem significado. Pensem aqui comigo um instante. Sair das portas do Senhor. Será que quando a gente sai por aquela porta lá, a gente muda? Será que quando a gente entra em casa, a gente tem uma outra postura? Será que no trabalho nós somos diferentes do que somos em casa? Será que na rua a gente se comporta diferente do que a gente se comporta no trabalho? Que é algo que nós temos que pensar. Como é o nosso comportamento? Principalmente quando a gente sai da casa espírita. Será que nós somos a mesma pessoa? E aí pensamos coisas diferentes, já não somos mais aquela pessoa que está ali sob o teto da Casa do Caminho, por exemplo. Então, é algo que nós temos que pensar, porque muitas vezes nós nos condicionamos a alguns comportamentos nos lugares que nós estamos. Mas a gente pensa, será que Jesus agia assim? Jesus na casa de Pedro era uma pessoa, Jesus no templo era outra, Jesus na barca Jesus era muito interessante. Já viu, a barca quase virando, Jesus estava dormindo. Vocês conhecem essa história, não conhecem? Vocês conhecem essa história? Estou vendo o pessoal balançando a cabeça, né? Jesus na barca, gente, ele dormia na tempestade, era uma beleza. Jesus tinha o mesmo comportamento sempre, tinha as mesmas atitudes, o mesmo pensamento. Então é algo que nós devemos pensar. Sabe por quê? Assim que esses mensageiros saíram da porta do Senhor, eles mudaram completamente e começaram a brigar, olha só, a brigar, né? E escolher para que lado nós vamos, se eles iam para um lado, eles iam para o outro, se eles iam em frente. Começaram a discutir. Prestem atenção. Longos dias perderam na disputa. Ficaram dias ali discutindo, até que o grupo se desuniu. Aí se desuniram. Cada falange atendendo os próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental.
As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como se dilataram os conflitos. Quer dizer, eles decidiram para um lado, outros decidiram para o outro, outros decidiram ir lá para outro caminho, mas não resolveu, o conflito continuou. E aí nós fomos recorrer a Allan Kardec, nosso querido aqui, Allan Kardec, que, aliás, encarnaria agora dia 3 de outubro, olha só, o Kardec vai fazer aniversário de encarnação, da última encarnação dele. Bom, o que o Kardec nos aconselhou? Ele fez uma viagem incrível. Em 1862, ele foi convidado pelos lioneses, o pessoal de Lyon, para visitar. Ele já tinha ido outras vezes, em 1960, em 61, mas os lioneses estavam com um problema muito sério. Dissidência, não estavam se entendendo. Não é? Então, quer dizer, tinha um grupo pensando uma coisa, outro pensando outra, né? Você vê, antigamente era assim, hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia todo mundo pensa igual, ninguém discute. Então, o que acontecia? Eles estavam com esse problema, e o Kardec, então, atende o pedido e aproveita para fazer uma viagem grande, mas no terceiro discurso aos lioneses, está lá no livro Viagem Espírita, de 1862, o Kardec vai dar conselhos a esses espíritas lioneses que estavam com problema de dissidência. Você vê, 5 anos de espiritismo, já tinha problema, já estavam com problema lá de dissidência, né, de divisão. E o Kardec foi lá dar alguns conselhos. Eu pensei aqui 3. O primeiro que ele fala é o seguinte, colocar-se ao lado daquele que tiver mais caridade. Então, o que acontece? Como o pessoal lá que dividiu, foi para um lado, outro foi para o outro pegou outro caminho, quem é que tem mais caridade? Porque a gente não pode, aquele negócio, a gente não pode ficar parado, né? Parado a gente não pode ficar, né? A gente tem que tomar uma atitude, né? Porque a omissão é uma coisa muito grave, ficar parado é muito grave. A omissão é aquela história do semeador. O que Jesus falava? Né? Aquele que semeia saiu a semear. Então você vai jogando semente. Escolhe um caminho e joga semente. Faz a sua parte. Se você não joga a semente, nada cresce. Se nada cresce, você não tem lá o que comer. Vira um deserto. Então a omissão é uma coisa muito séria. Nós temos que fazer alguma coisa. Muito bem. Então, o que fazer? Qual é o lado que tem mais caridade? Então, foi isso que o Kardec, né, nosso querido mestre, os espíritos superiores chamavam Allan Kardec de mestre. Olha. E continua a história. Reduzidas agora numericamente as expedições, sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Pronto. Agora é outra coisa que Jesus conta para a gente. Olha só. Os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. E aí a vovó dizia o seguinte, uma andorinha... Eita! Eu juro que eu ia falar uma coisinha simples. Poxa, uma andorinha só não faz verão, né? Tem que ter um grupo, tem que ter, né, todo como é que é, toda a passarada, esqueci como é que é bando, né? Tem que ter todo o bando de passarinhos para anunciar aquela estação. Não é um só, né? É até importante, né? O indivíduo é importante, é claro que é importante, mas o grupo é fundamental. Nós trabalhamos em grupo. O que Jesus fez assim que começou a sua jornada, né, levando o Evangelho de Deus para todos nós? Ele formou um grupo. Tem até uma página linda no Caminho, Verdade e Vida, chamado Basta Pouco. Basta Pouco. Um grupo de 12. Um grupo de 12 mudou o mundo inteiro. Porque esse grupo de 12
virou 50, que virou 500, que virou 70, perdão, que virou 500, e que hoje nós estamos aqui, olha só. Quantos cristãos não existem? Então, basta pouco. Agora, a gente precisa trabalhar em grupo. Então, Jesus ensinou isso para a gente. Olha, tem que trabalhar em grupo. A gente precisa trabalhar todo mundo junto. Eu acho que é uma tática para a gente ficar acordado, viu? Ó. Acharam que eu ia falar assim muito devagarinho, tudo, só botar o alarme lá que acorda o pessoal. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. E aí, sabe quem é também que passou por isso, por dissidência, divisão? Um vai pelo caminho, outro vai pelo outro caminho. Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, que foi citado aqui na prece, ele passou por isso, gente. Porque havia, no final do século XIX, início do século XX, um grupo, né? Eram 3 grupos, na verdade, eram 4 grupos, mas 2 grupos se destacavam mais, que eram os religiosos, que achavam que o Espiritismo era só o Evangelho segundo o Espiritismo, e os científicos, que achavam que o Espiritismo era só o Livro dos Espíritos. O que doutor Bezerra de Menezes fez? Juntou o pessoal em grupo para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E aí o pessoal, os científicos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, viram que o Espiritismo não era apenas ciência, era também, aí eu vou dizer para vocês, religiosidade, que o Espiritismo não é uma religião, era religiosidade, quer dizer, trazia na gente a busca por Deus, trazia na gente a busca por servir, por olhar o outro, fora da caridade, nossa salvação. E o grupo religioso, né, lendo o Livro dos Espíritos, viu que o Espiritismo é uma ciência, e como é uma ciência, a ciência espírita, que o Kardec também desenvolve através do Livro dos Médiuns, da Gênese. Muito bem. E o que aconteceu? Ele não conseguiu sanar a dissidência de vez, mas fundamentou a ideia da casa espírita de todo mundo trabalhar junto. Isso até é interessante, é rápido. Então, ele instituiu o estudo em grupo do Evangelho, porque até então ninguém estudava em grupo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e também colocou o pessoal da Casa de Ismael, que é aquele grupo de médiuns, para trabalhar na caridade lá na Casa de Benefícios, né, que funciona no Maracanã. Inclusive está lá, é o Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios. Ainda existe até a mesa do Dr. Bezerra de Menezes, está lá, o local onde foi fundada está lá, vocês podem ir visitar, né, que é bem interessante, né, eles preservaram. Muito bem, então estamos vivendo com a dissidência. Continua aqui, ó, entre os que marchavam pelo trilho mais curto, quer dizer, escolheram um caminho, pela vargem, quer dizer, outro caminho, e pela serra, lavravam discussões improdutivas. Por que, gente? É o que a gente estava falando antes, não estavam jogando semente, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam comendo as sementes, eles estavam discutindo opiniões próprias. Não estavam chegando a um denominador comum, não estavam discutindo uma tática, um objetivo. Nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo dentro da casa espírita? Oi? Reforma íntima? Tem mais, tem mais. Tem uma coisa fundamental. Nosso objetivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É o grande objetivo, né? É a regra maior que Jesus coloca, né? E tem outro fundamento importantíssimo: fora da caridade não há salvação. E o que é fora da caridade? Fora da caridade, né, é você estar longe de quem? Do próximo. É você estar longe de Deus. Porque a caridade é o quê? É benevolência. É você ser bom com todo mundo. Todo mundo.
Não pensa no vizinho que está arrastando o móvel em cima. Ele também. E aí a palavra mais difícil, né? Que é o I, né? Que é a benevolência. E aí vem o que? Gente, essa é tão difícil. Porque a indulgência, viu? Está esperando alguém falar. A indulgência é você aceitar o outro como ele é. Jesus fazia isso. Olha, tem uma coisa tão linda, mas tão linda, porque na última ceia, chamada última ceia, Jesus estava com os discípulos, foi uma coisa linda aquilo. Triste, mas linda. Aí Jesus lavou os pés e falou assim para os discípulos: olha, eu não vou chamar mais vocês de meus discípulos, não. Vocês agora são meus amigos. Vocês são meus amigos. É o maior título que se pode dar a uma pessoa, amigo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: aquele pessoal que estava ali estava longe de ser perfeito. Ninguém ali, né, com exceção de João, de Maria Madalena e de Maria, daquele grupo todo, ia acompanhar Jesus. Maria Madalena foi atrás de Jesus o tempo inteiro. João e Maria, mãe de Jesus, estavam ali aos pés da cruz. Agora o resto da galera se mandou. Ninguém ficou. Jesus sabia disso. Jesus recebeu um beijo de identificação, de denúncia do amigo dele. E o que é o amigo? Amigo que você ama é aquele que você sabe que é inútil para você. Ele não vai te ajudar em nada. Ele pode até te virar as costas, mas ele é teu amigo. Isso é amizade. Amizade é aquela pessoa que você sabe que ela não vai te dar nada, mas vai te dar a amizade. Que foi o que Pedro fez, que foi o que Tiago fez. Então vejam, é a face do amigo, coisa mais linda. Então indulgência é isso, é você aceitar o outro como ele é, você amar o outro como ele é. Não importa o que ele faça, não importa o que ele pense, não importa para que time ele torça. Estava fazendo uma palestra na segunda-feira, tinha opção de gente de camisa do Flamengo, não sei o que era, algum complô contra mim. Acho que eles combinaram, falando sério, tinha uns 5 ou 6 camisas do Flamengo, não sei o que houve. Tem jogo hoje? Não. Então, algum teste, né? Prova. A gente está no planeta de prova de expiação, o centro ela é de prova de expiação também. Né? Mas foi muito interessante, né? Gente do Flamengo. Mas não importa que time torça, não importa que pense. Isso é indulgência. E o perdão das ofensas, né? E o perdão das ofensas é fácil de entender, não de perdoar, né? Perdoar, né? O perdão das ofensas é só entender que não é porque eu estou segurando uma pedra quente que eu espero que você se queime, né? Eu fico segurando a pedra quente, espero que ela se queime, ela vai se queimar, e você que está segurando a pedra quente. Isso é perdão, isso é perdoar. Aí você joga a pedra, e aí você perdoa. Se perdoa. Bom, continua. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, eu já li isso. Dias e noites preciosos eram desprendidos em comentários ruidosos contra a febre, contra a condição dos enfermos ou quanto à paisagem em torno. Comentários ruidosos. O que é comentário ruidoso? É comentários violentos, comentários de xingamentos. E aí vem o segundo toque de Kardec. Qual é o segundo toque de Kardec lá para a galera de Lyon? Nunca dizer ao seu irmão raca. Se você dissesse isso há 2000 anos atrás, a mãe de vocês ia limpar a boca de vocês com sabão. Ia. Porque era um xingamento horroroso.
Era muito... Gente, era horrível. Tanto que, quando se xingava, ainda cuspia, para não ficar com aquela palavra ali na boca. Era horrível. E o que o Kardec está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, gente, nunca xingue ninguém. Mesmo que ele pense diferente de você, mesmo que ele haja de uma maneira que você não concorda, não xinga. E raca não é só uma expressão de xingamento, era uma denominação, era um conceito. E aí vale a pena uma observação. Como nós estamos agindo hoje em dia? A gente xinga, a gente cria termo pejorativo, a gente dá apelido. Isso tudo é falar raca, isso tudo. E a nossa responsabilidade é muito grande, porque todos nossos, bom, não sei se vocês concordam, mas todas as nossas pessoas que estão ao nosso redor, e eu estou falando de 7 bilhões de pessoas, são nossos irmãos. Sim? Não? São, não é? São nossos irmãos, porque são filhos de Deus, nossos irmãos em Cristo, Cristo governador do planeta. Bom, então, se são nossos irmãos, a gente não pode xingar, a gente não vai xingar o nosso irmão, né? A gente não vai chamar o nosso irmão de feio, a gente não vai dar apelido para o nosso irmão, apelidos pejorativos, apelidos depreciativos. E olha só, isso também na rede social, hein? Está valendo para a rede social. E rede social não é território neutro, não. Né? Tu te tornas responsável por aquilo que postas. Pode ver lá no Pequeno Príncipe, está lá escrito. Tem uma edição nova, compra lá amanhã a edição nova, está escrito isso lá. Brincadeira. Mas nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui com esse pessoal é que eles estão com um pensamento todo voltado para quem? Para eles mesmos. Egoísmo. Eles estão muito orgulhosos, porque, porque o medicamento que eu vou usar é o melhor. Não, porque o tratamento que eu vou usar vai ser o melhor. Não, porque o caminho que eu estou usando é o melhor. Ele não quer nem saber de fazer um consenso. Não quer nem saber. E isso aí é determinado por uma coisa muito simples, o nosso pensamento. E aí, se você pegar aquele livrinho lá, o Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão falar o seguinte para vocês: o pensamento é tudo. E olha, quando eles usam a palavra tudo, é tudo mesmo, tudo. Aí o Kardec disse assim, num discurso que ele fez em 1859, ele falou assim: diga-me o que pensas e eu vos direi com quem andas. Que vale para aquela historinha de sair lá pela porta do centro, né? Aqui a gente pensa uma coisa, será que lá fora a gente pensa diferente? A gente transforma o nosso pensamento, a gente tem outra postura mental. Aí eu vou usar uma palavra que eu estudei pra caramba para falar aqui, tá? A nossa psicosfera, chique, não é não? Psicosfera, não é qualquer palestrante que fala psicosfera, não. O que é a psicosfera? É aquele negócio, é a atmosfera em torno de nós, que a gente está pensando. Que, olha, tem sabor, tem cor, tem aroma. Aí quando a gente fala um palavrão, né, que aroma será que tem? Né? Será que, né, educadamente os espíritos chegam assim, um pouquinho para... Né? Não ficou legal, não. Então nós temos que vigiar, por isso que Jesus falou, vigia, mas não vigia só não, porque não dá certo. Ora também. Para você o quê? Para você mudar o seu padrão de pensamento. Porque vigiar só, você vigia, você dá uma parada. Né? Às vezes, meu Deus do céu, eu não sou normal, claro, né? Então, às vezes eu estou pensando uma coisa, eu faço assim, ó. A pessoa que me vê, pensa que eu estou... Mas eu chego a fazer assim, meu Deus do céu, peraí, não, parou, nada disso, vamos mudar.
né? E agora, não é só você se tocar que você está com um pensamento ruim. Você tem que mudar o padrão do pensamento. Aí você faz o quê? Faz uma oração. Não é? Eu estava numa situação uma vez, agora vai você fazer uma oração numa situação difícil. Eu passei por uma experiência que eu não vou contar agora, mas a situação foi braba, foi violenta. Aí, eu estava nervoso, estava muito nervoso. Aí você, pô, vou rezar um Pai Nosso. É o que dá agora. Pai Nosso que... Aí parava. Aí tentava de novo. Pai Nosso que... Nossa, o Pai não saía de jeito nenhum. Gente, que dificuldade. Mas eu fiquei ali, pelo menos, preso naquilo ali e não desenvolvi mais coisa. Por quê? O pensamento detona a ação. Então, por isso que a vigilância é oração. Né? Bom, então, nada de xingar, gente, nada de xingar. O pensamento é tudo e a gente não pode, né, em qualquer território, né, porque a rede social virou um território livre, não é? Nós nos tornamos responsáveis por isso. Quando a gente desencarna, a gente não vai ter tribunal divino, a gente vai ter um tribunal da nossa consciência. E a nossa consciência vai estar gravado tudo aquilo que a gente fez. E o que a gente postou, né? E se a gente pensou, o pensamento é tudo, então aquilo vai estar lá também. Muito lá. Bom, horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento, interrompiam a viagem. Percebam essa parte. Sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio. Estavam quase se matando. Olha que ponto chegou. Então, vamos lá, recapitulando. Era para prestar uma ajuda. Cada um foi para um lado. Né? Mesmo se dividindo, continuaram discutindo. Estavam se xingando, estavam se agredindo verbalmente. E estavam chegando já às vias de fato. Já estavam chegando lá, se agredindo. Quase se matando. Homicídio. Estavam quase se matando. Que é a consequência da desarmonia. Bom. Aí vocês pensam que vai melhorar, né? Jesus era bom para contar história, gente. Olha só. Eu podia escrever a novela, porque é tipo novela mesmo. Olha só, parece Jeanette Claire. Surgiram as discussões a propósito de mínimas questões com pleno desperdício da oportunidade. Então, não se podia falar mais nada. A coisa estava tão tensa, né? Qualquer coisinha detonava uma discussão, qualquer coisinha eles partiam para a briga. Né? Chegou um momento, estava insuportável. Em razão disso, tanto se atrasaram os viajores do atalho, quanto da planície, quanto do monte. Quer dizer, aqueles que foram para lá, aqueles que foram para cá, aqueles que seguiram em frente, todos se atrasaram, de vez que se encontraram no Vale da Peste a um só tempo. Ficaram dias discutindo, ficaram dias lá se xingando, quase se mataram, mas acabaram chegando no mesmo momento. Com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. A morte devorara-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. Não sobrou ninguém vivo, porque eles discutiram tanto, fizeram tanto que... Ou seja, toda aquela divisão, toda aquela tomada lá de providências, de discussões, fez com que eles chegassem tarde e todas as pessoas pereceram. E aí, o último toque de Kardec, quer dizer, o último que a gente destacou, né? Kardec diz assim: se eu tivesse de opinar em uma divergência, eu me preocuparia menos com as causas e mais com as consequências. Pensem aí, todo mundo aqui é esperto.
eu acho que a gente já tem maturidade para saber quando começa uma briga, aonde vai dar, não sabem? A gente sabe, a gente sabe. A gente está no meio de toda aquela contenda, a gente está no meio de um turbilhão, fica difícil, às vezes, da gente vislumbrar a paisagem. Fica difícil mesmo. É normal isso acontecer. Percebam, na Primeira Guerra Mundial, todo mundo achou que a guerra ia acabar rápido. Essa guerra vai ser rapidinho. Né? Essas discussões, isso tudo vai terminar rápido. Não terminou. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial já foi um impacto. Todo mundo achou que ia ser paz para sempre. Bom, depois dessa guerra horrorosa, não é possível ter outra guerra, né? Vai ter a mesma discussão? Por favor. Teve outra. E aquelas pessoas estavam no meio do turbilhão e não conseguiam perceber o que estava acontecendo. Só que dessa vez, nós temos pontos de referência. Quais são os nossos pontos de referência? Qual é o nosso grande ponto de referência? Começa com J. Jesus. A gente tem um ponto de referência. Esse ponto de referência diz o quê? Para a gente se... Começa com A, para a gente se amar. Né? Tá ótimo. Eu só vou dar uma letra. Né? Para nós nos amarmos. Então a gente tem ponto de referência. Mas o pessoal na Primeira Guerra, na Segunda Guerra não tinha ponto de referência? Tinha, sim. Tinha. Mas eles estavam preocupados mais com as causas. Causa. Tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, eles estavam muito preocupados com o que causou a guerra. E estavam preocupados em reverter a causa. Não dá para reverter causa. A gente tem que pensar o seguinte, quando começa, quais são as consequências disso? E aí, quando a gente vê, as consequências vai ser uma guerra, se tivesse visto isso, então vamos parar. Não, que isso? Não. Outra guerra, não. Para com isso. E aí nós temos que começar a ter maturidade para observar a consequência. Mas não precisa ser uma guerra. Uma postagem mesmo. Essa postagem que eu vou fazer hoje, quais são as consequências dela? Eu vou irritar alguém? Eu vou ferir suscetibilidade? Essa eu estudei para palestra também. Joana de Ângeles fala para a gente nunca ferir o amor próprio de ninguém. O que é ferir o amor próprio? Eu estou saindo daqui? Não? Estou aqui ainda? Tá? Né? Você está fazendo... Claro que você faz umas caras esquisitas, eu sei que eu estou fazendo besteira. Parece eu, faz assim, não consigo disfarçar. Você, ih, caramba, fez besteira lá. Né? Agora estou certinho, né? Tá. Então, o que acontece? Joana de Ângeles fala, a gente não deve ferir o amor próprio de ninguém. O que é ferir o amor próprio? É dizer que é feio, dizer que é desonesto, dizer, mas ele é desonesto. Sim, mas você não precisa acusar a pessoa. A pessoa tem que, o quê? Se sensibilizar para isso, não é acusando que a pessoa deixa de ser desonesta. Não é assim que acontece. E aí, o que você tem que fazer para a pessoa deixar de ser desonesta? Você tem que mostrar o que é a honestidade. Então, parte de você. E aí, bom, se você resolve postar uma coisa que vai acusar alguém, né? Lembra? Acusar, julgar. Lembra uma coisa que aconteceu há 2000 anos? Uma mulher que tinha, né, atraído o marido... Aí uma galera juntou para tacar pedra nela. Lembra desse negócio? Pois é, né? Então, o que aconteceu? O que Jesus fez? Vocês são um bando de ladrões. Vocês são desonestos. Vocês roubam um gasofilácio lá, que eu sei que vocês roubam. Não, Jesus não fez nada disso. Né? Diz a lenda que ele escreveu algumas coisas. Diz a lenda, não tem comprovação disso. Mas ele falou uma coisa só.
olha, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Isso ele falou, isso está comprovado, né, que ele falou. Muito bem, então, o pessoal ficou assim, né, pois é, né, então tá, né, esqueci, meu celular está descarregado, eu vou carregar, né, e aí o pessoal foi indo, ó, meu camelo está com sede, o pessoal foi saindo de fininho, e ficou a mulher lá, e o que ele fala? Ele fala, e aí? Ninguém te julgou, não, vai embora, vai. Oi? Hã? Vai e não peques mais, vai e não erra mais. Bom, então a gente tem um exemplo de conduta, o que a gente faz? Então o que a gente faz é, a gente não fere suscetibilidades, a gente dá o exemplo, né? O que Jesus fez? Olha, eu não errei, nesse momento eu não errei. Tem alguém aí errado aí? Opa, tem. E aí o pessoal errado saiu fora. Então a gente tem que ter esse exemplo de conduta, como Jesus fazia. Aí você faz a mesma coisa. Porque há outra coisa interessante também. Nós temos o Cristo possível, não é um Cristo impossível. Ah, mas fazer igual Jesus? Ah, também não. Não, peraí. Nós temos o Cristo possível. A gente tem um exemplo possível. Se Jesus fosse um exemplo impossível, estava no livro dos Espíritos. Olha, a gente tem um modelo e guia, mas não é para a gente agora não, tá? É para daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos vai ter uma geração nova, aí esse pessoal vai conseguir seguir Jesus. Por enquanto, você só tem conhecimento de Jesus. Não está escrito. Os Espíritos não orientam a gente assim. Os Espíritos orientam que a gente tem que seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, fazer como ele fazia. Então, vamos fazer. Começando como? Eu estou ferindo suscetibilidade, ou seja, eu estou ferindo a sensibilidade dessa pessoa, na sua integridade, no seu aspecto físico, na sua crença, nas suas certezas. Tá? Porque se a pessoa falar, ó, isso aqui é vermelho. É vermelho, tá? É vermelho. Não é azul, não, é vermelho. Aí o nome disso é empatia. Você chega para a pessoa, né? Olha, eu não entendo muito bem por que você está dizendo que é vermelho, mas eu vou ficar aqui do teu lado. Pronto, e não fala mais nada. Isso é empatia. Mas a empatia tem que ser acompanhada por compaixão, que é o que Jesus fazia. Né? As pessoas, os fariseus, né? Olha, você não pode curar no sábado não, hein? Não, mas olha só, você vai deixar o teu burro morrer de sede? Né? Olha, você não pode curar no sábado. Sim, mas olha só, quem é que foi feito para o sábado? Então ele não negava, ele não falava assim, não, você está errado. Não, que isso é um absurdo. Ele não falava isso, ele tinha empatia. Agora ele tinha compaixão. O que ele fazia? Ele agia também. Então, a gente tem que pensar nas posturas do nosso mestre, nosso modelo. Como é que ele fazia? Como é que ele fazia? Bom, terminar essa história. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Neste símbolo, quer dizer, nessa história que eu estou apresentando aqui, temos um mundo atacado pela peste da maldade e da descrença. E vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai. Então, está isso assim, ele explicou. Olha, o nosso planeta está passando por essa confusão toda aí. Né? Toda essa maldade, essas doenças, está passando por isso. Essas pessoas que estão se dividindo, estão indo para um lado, para o outro, são os religiosos.
São os espíritas, são os católicos, são os budistas, umbandistas. Então, vamos lá. E continua ele falando, Jesus: os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição, dominantes no mundo, esquecem as obrigações que lhes assinalam a vida e sobrepondo os próprios caprichos, isso é fantástico, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Senhor, se desmancham em desvarios verbais de toda a espécie. E o que está acontecendo hoje, hein? O que está acontecendo hoje? O mundo está aí. Tem guerra, tem pandemia, tem uma porção de desvarios, né, de coisas, de desordens. E o que a gente está fazendo? A gente está fazendo prece para o Putin toda noite, que é o nosso irmão em Cristo, e precisa muito do nosso amor? A gente está fazendo isso? A gente está orando pelos políticos. Lá na irradiação, a gente coloca lá o nome de todos os políticos. Coloca o nome, quer dizer, todos aqueles que estão concorrendo a cargos políticos. A gente coloca o nome deles. São nossos irmãos em Cristo, com responsabilidades imensas. E nós estamos amando essas criaturas, porque elas precisam de muito amor. Os nossos governantes, ou seja, todas as pessoas, nós estamos amando estas pessoas. E não basta a palavra, a gente tem que fazer alguma coisa. E começa com uma coisa muito simples, as nossas postagens. Nossas postagens. A gente pode começar até por aí, vigiar o que a gente posta. E quem não tem rede social, vigiar o que a gente fala. Opa, vigiar o que a gente pensa. O que pensou, foi. E o que Jesus está dizendo aqui também é a responsabilidade das pessoas que estão ali à frente das casas religiosas, dos centros religiosos. Olha a responsabilidade dessas pessoas. Eu não estou dizendo que todos nós não possamos nos posicionar. A gente pode ter um time de futebol, tá? Você não pode vir com 6 camisas do Flamengo numa palestra. Aí é demais, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Mas, brincadeiras à parte, a gente pode se posicionar, por que não? Mas como é que a gente está fazendo isso? A gente está tomando aqui os mensageiros distraídos, nós estamos distraídos com as nossas próprias... Nós estamos distraídos com as nossas próprias vaidades, nossos próprios interesses, criando para nós doutrinas até agradáveis para nós mesmos, em que nós possamos seguir, dando desculpa, né, que eu estou adaptando só um pouquinho. É aquela história, né? Eu não falo palavrão não, mas na hora que pisa no meu calo... Então você fala. Então nós temos... olha a vigilância aí. Agora, é claro, não é de um dia para a noite que você muda seu pensamento, suas atitudes, não é isso. Mas é começar a se esforçar. Porque viu o que aconteceu com esses meninos aqui? Quando eles chegaram já era muito tarde. Eles discutiram tanto, se dividiram tanto, quase se mataram no meio do caminho, que não deu tempo. Chegaram tarde. E continua Jesus. Enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, olha a palavra, distraído. Distraído com o quê? Com os nossos próprios pensamentos,
com os nossos próprios interesses. E o que Jesus sempre falou para a gente, né? Quem é o mais importante? O mais importante é o outro, aquele que está do nosso lado. O mais importante é servir. Eu não posso ser feliz enquanto o outro não é feliz. E aí o Evangelho fala, né? Devotamento, abnegação, são palavras muito fortes, são palavras muito... Olha, são palavras que têm assim um peso muito grande para todos nós, eu sei. Devotar-se ao outro, abnegação, gente, é negar a si mesmo, é muito forte. Mas a gente pode fazer isso aos poucos, é um treinamento. Agora tem que começar logo. O que não aconteceu aqui com os nossos mensageiros distraídos. Não se abnegaram, cada um tomou um caminho. E aí o Chico fala assim, ó, a caridade, quando é muito discutida, o socorro chega tarde. Aí fica imaginando, vamos botar na prática, né? Bate a porta ali, chovendo, né? Uma família, o dia inteiro na rua, o pai procurando o emprego e não conseguindo, e eles ficaram sem alimentação o dia inteiro. E aí a casa tem até os gêneros, né, para entregar, mas a diretoria se reúne. Eu não estou falando da Casa do Caminho, não, pelo amor de Deus, hein? A Casa do Caminho não faz isso. Mas vamos, aí a diretoria se reúne. O que a gente vai dar? Não, peraí, diz um diretor, a distribuição é domingo que vem, está tudo contadinho. Se tirar alguma coisa, vai ser um Deus nos acuda. Mas aí vem o outro. Não, mas nós podemos selecionar alguns gêneros. Mas qual gênero seria mais interessante? Ah, não sei, tem que perguntar para ele. Aí chega lá e pergunta para o sujeito, você tem fogão? Ah, não tenho fogão não. Ih, agora o cara não tem fogão. Não dá para dar arroz e feijão para ele não, hein? E agora, o que a gente faz? E a gente tem que pensar, então, em coisas que sejam instantâneas. Né? Então, mas o que é instantâneo? E agora? E fica a discussão lá. Gente, a fome, quem tem fome tem pressa. Quem está doente precisa de medicamento logo. A gente não pode discutir, o Chico fala isso. A caridade, quando é muito discutida, o socorro chega tarde. E será que a gente está fazendo isso? A gente está pensando muito? Pô, me chamaram para trabalhar lá na Casa do Caminho. Puxa vida, mas é domingo. Né? Olha só, se vocês querem ser trabalhadores espíritas, eu creio que aqui tem. Eu vou logo avisando, é sábado e domingo, tá? Não tem outro dia, gente, meu Deus do céu. Tem de noite, né? Tem à noite, não tem? Tem de noite. Porque durante o dia a gente trabalha, né? Durante a semana. Então é o tempo, né, que é o dedicado ao Senhor. Por isso que é o Dominus Dei, domingo, né, o dia do Senhor. É a abnegação, é o devotamento. É abrir mão. É pensar no outro. E não se distrair com as nossos próprios interesses. E aí termina assim Jesus. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, é claro que tem que haver uma discussão, a gente sempre está discutindo. Aquela discussão, né? Vamos ao cinema? Ah, vamos. Que filme a gente vai ver? Aí discute. Vamos comprar pipoca? Não, tão absurdo a pipoca. Não compre pipoca. Né? Então, depois a gente faz um lanche em algum lugar, mas vamos lanchar onde? Aí discute onde vai ser o lugar. E é assim, a vida é assim. Claro que é discussão, mas nós temos que chegar a um consenso. A gente tem que abrir mão, às vezes, não é? Mas assim, vamos ver o documentário do Chico, que é dia 13 de outubro. Não, quero ver o Arigó. Mas o Arigó passa depois, vamos ver o Chico, que vai estrear agora. Né? Mas eu não vi o Arigó. Então tá bom, vamos ver o Arigó, depois a gente vê o Chico. De repente o Arigó vai sair, né? Então a gente vê o Chico. É isso, discussão é isso, gente. Abrir mão.
ver qual vai ser a consequência daquilo. Aí discute tanto que aí acaba que passa da hora e você perde a sessão de cinema. Ou discute tanto que fica tão amargo aquilo que perde o prazer de sair. Né? Aqui morreu gente. No nosso caso, ainda não. Ainda não temos grandes responsabilidades, mas a gente vai treinar para isso. E o Kardec, ele termina, aí não termina não. Ele faz uma cartinha agradecendo o pessoal, dizendo que ele vai, eu vou. E ele manda nessa carta, além do agradecimento, né, um aviso para os lioneses, né, o pessoal, os espíritas lá de Lyon. Não se esqueçam que a tática de nossos inimigos, encarnados e desencarnados, é nos dividir. Né? Isso aí é uma tática muito antiga. Dividir para conquistar. Você enfraquece. E a gente não quer isso. Até mesmo com nós mesmos. A gente não quer ficar dividido. A gente tem um guia e modelo. A gente tem um parceiro ali, inseparável, que é Jesus. A gente só tem que ficar do lado dele. Seguir aquilo que ele exemplificou. Isso que é o mais importante. Não vamos nos distrair no caminho, vamos prestar atenção. Nós temos um modelo e guia. Então fica aí a mensagem, e eu tenho certeza que de hoje em diante nós seremos mensageiros bem concentrados na tarefa de servir Jesus e de fazer a caridade. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos ao nosso irmão Henrique pelo carinho, pela atenção para conosco, pela mensagem que preparou a todos nós. E assim, rogando que seja uma primeira vez de muitas outras, né? A Casa do Caminho deixa o agradecimento ao nosso irmão, a sua boa vontade. Leve o nosso abraço a todos os nossos irmãos lá da sua casa. E assim então, dando prosseguimento ao nosso trabalho, nós vamos aos nossos passos.
Amado Mestre Jesus, quão gratificante, prazeroso termos tido um novo encontro contigo. Quão agradável a todos nós sentirmos que a tua presença se faz entre nós, sentirmos que a tua luz ilumina todos nós, sentirmos que a tua misericórdia está sempre a se fazer sobre todos nós. Mais uma noite, mais uma reunião de luz e de bênção, com a presença dos amigos espirituais a serviço do bem, a teu serviço. Com a luz e o amparo do nosso querido Bezerra. E diante de tudo isto, Jesus querido, só nos cabe te agradecer. E que sejamos capazes de agradecer tanto benefício, tanta bênção, tanta luz, tudo que realmente nos ofereces a cada dia. E hoje não foi diferente. Mas tu, Jesus querido, como nosso mestre, nosso guia, nosso governador, bem sabes o que precisamos e o que já merecemos. Tu bem sabes, Jesus, que somos crianças nesta caminhada espiritual e que muito precisamos da tua bênção. Se conosco, Jesus querido, mas se com toda a humanidade terrena, que realmente vive momentos delicados, na certeza de que o nosso planeta se transforma, se melhora, e que nós também precisamos nos melhorar para nos transformar e merecermos um dia um planeta regenerado. Mas toque na consciência, no coração dos homens que têm a função de comandar cada país deste planeta, para que promovam a paz, entendam que não é através da guerra, do desamor, que chegaremos a lugar nenhum. Toca-lhes, para que sejam inspirados e encontrem o caminho pacífico, cessando toda e qualquer discórdia, e assim contribuindo para o melhoramento do nosso planeta.
mas precisamos hoje em especial dedicarmos uma prece ao nosso querido Brasil. Por isso rogamos a Ti, Ismael, o anjo guardião do nosso país, que com toda a sua falange, sob a luz e a bênção de Jesus, abençoe o nosso Brasil nesses dias que vivemos momentos delicados. No próximo domingo, faremos uma escolha de extrema importância e que todos nós sejamos inspirados de maneira a discernir o bem do mal, o certo do errado, e que tenhamos a consciência da escolha que fizermos logo adiante, experimentaremos as consequências, boas ou nem tão boas, nem tanto boas. Por isso nos orienta, inspire a cada um de nós, para que tudo transcorra com muita paz, harmonia, acima de tudo, responsabilidade de cada um de nós, para que possamos escolher o Brasil que queremos para o nosso futuro e para o futuro dos nossos descendentes. Que a nossa escolha possa contribuir para que o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, cumpra a missão espiritual que lhe foi confiada. E assim, tenhamos dias de paz, harmonia e união. Sob teu amparo, Ismael, sob as bênçãos de Jesus, iluminando a todos os brasileiros. E assim, Jesus, somos gratos por tudo e queremos ainda te rogar as tuas mãos curadoras sobre todos os enfermos, já que tu é o médico de almas, tens o remédio para todas as enfermidades. Cura as nossas dores morais, para que sejamos também curados das nossas enfermidades físicas, mas muito em especial aqueles que se encontram nos hospitais ou até nos seus lares, padecendo de alguma enfermidade. Que, segundo a tua vontade, possam se restabelecer o quanto antes. Gratos ficamos, Jesus querido, a Ti, aos amigos espirituais, a Mãe Santíssima que envolve sempre a todos nós, mas gratos acima de tudo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade, rogando que abençoe o nosso irmão Henrique, que aqui veio de toda boa vontade, que a luz e a saúde se faça com ele e todos os seus familiares. Assim sendo,
nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Sérgio vai cantar aqui, quer ficar no lugar da Bisa? Então, nosso muito obrigado a Bisa e a todo o coral, como sempre, abrilhantando a nossa reunião. Lembrando das nossas campanhas permanentes, do quilo, da costurinha não, do enxoval de bebê, né? E lembrar da nossa caravana, que será no dia 4 de dezembro, lá no Centro de Convivência da Terceira Idade, em Itaguaí. Aquilo que precisa está escrito lá fora no quadro de aviso. Se falar, ninguém vai guardar, não adianta nada. Então é melhor lá fotografar ou qualquer outra coisa que seja útil para um idoso, né? Estaremos já recebendo, arrecadando, para então no dia 4 de dezembro possamos fazer aquela nossa visita. Lembrar que no próximo sábado nós temos a evangelização e a mocidade. Tragam as suas crianças, os seus jovens, tá? E por hora é só de aviso, né? Vamos todos na paz de Jesus.